Não é porque você tem diabetes que você precisa parar de comer açúcar. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Nesse vídeo eu quero te explicar uma série de motivos que me fizeram parar de comer açúcar, que me convenceram e o que aconteceu comigo depois que eu parei de consumir esse alimento. E no final desse vídeo eu quero compartilhar 2 livros muito interessantes que me mudaram a cabeça, me fizeram ver de outra forma o impacto do açúcar na minha vida e pode mudar também a forma como você vê. Meu nome é Carla Macanhã, eu sou diabética tipo 1 desde 2001 e eu compartilho no YouTube e no Instagram a minha vida, a minha relação com o diabetes. Tudo que eu aprendo, todos os meus conhecimentos e as minhas experiências. Se você quer receber conteúdos e novidades sobre diabetes, aproveita, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você, assim como eu, é DM1, alguma vez na sua vida alguém já falou que você não poderia mais comer açúcar. Isso é uma inverdade. A gente sabe hoje que com um tratamento personalizado, com o suporte da contagem de carboidrato, a gente consegue sim, a gente diabéticos, consumir açúcar sem ter impacto na nossa glicemia. Mas só porque a gente pode, não significa que a gente deva. Como eu disse, hoje a gente já sabe que o que influencia diretamente no nosso controle glicêmico são os carboidratos. Diretamente, né? Tem as proteínas, as gorduras, mas os carboidratos principalmente. Seja um carboidrato simples, como açúcar, seja um carboidrato complexo. Uma banana vai influenciar a nossa glicemia. Banana não tem açúcar, a não ser que você coloque. Uma maçã, um abacate, tudo na verdade vai influenciar a nossa glicemia. Mas o problema não é o açúcar, apenas o açúcar em si, é o carboidrato. E por isso a gente usa a contagem de carboidrato, para poder calcular a quantidade de insulina adequada para aquela quantidade de carboidrato que a gente está ingerindo. E isso não tem uma relação direta, né? Não é só porque é açúcar, né? Então a gente pode comer açúcar. Por exemplo, uma banana de 90 gramas, uma banana prata de 90 gramas de peso, tem em torno de 29, 25 gramas de carboidrato. Uma barrinha de chocolate pequena vai ter em torno também de 19, 20 gramas de carboidrato. Então, com a contagem de carboidrato, você vai tomar exatamente a mesma quantidade de insulina para ambos os alimentos. A diferença, é claro, está na velocidade com que cada um impacta a nossa glicemia, que é o índice glicêmico. Isso é papo para outro vídeo. Mas a gente sabe que o problema não é só açúcar. Então, indo por essa teoria, indo nessa linha de raciocínio, o DM1 pode sim consumir açúcar. Só porque todo mundo faz, não significa que todo mundo deveria. Isso vale para você também. Então, por que parar de comer açúcar se você já entendeu que se utilizar a estratégia correta, você pode comer açúcar e sem ter impacto nenhum na sua glicemia? Para isso, eu vou começar a te explicar a forma como o açúcar vai impactando o seu corpo, o que ele faz no seu corpo aos poucos. Isso independente da quantidade de consumo, tá, pessoal? Claro que se você consome em grandes quantidades, todo esse processo vai ser muito acelerado e você também pode ser mais ou menos sensível. Cada organismo de cada pessoa é diferente, reage de forma diferente, mas isso é o que os estudos indicam. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui para eu saber que é relevante para você e para eu continuar trazendo conteúdos como esse. Quando a gente consome glicose, quando a gente consome açúcar, a gente tem um pico glicêmico. Isso você já está cansada de saber. Mas o que você não sabe é que quando a gente tem esse pico glicêmico repentino muitas vezes, o nosso corpo começa a produzir moléculas pró-inflamatórias, chamadas citocinas, e algumas moléculas de adesão celular, que levam à inflamação. Essas moléculas ficam circulando pelo nosso corpo, ativando o nosso sistema autoimune e desencadeando uma resposta inflamatória de vários tecidos, o que pode resultar num quadro de inflamação geral do corpo, mesmo que seja baixo. Vou te dar um exemplo que acontece de forma muito acelerada para quem é DM1. Você já ouviu falar de um exame de hemoglobina glicada? Esse exame ele mede os níveis de glicose no nosso sangue, né? Ele dá uma média estimada ali dos últimos 3 meses. Quando a gente tem uma hemoglobina glicada alta, significa que a nossa glicemia esteve alta nos últimos 3 meses. Isso de forma bem geral. E o que leva a acontecer essa hemoglobina alta por muito tempo, por muitos anos? A gente começa a ter alguns problemas no nosso corpo.
que são as complicações do diabetes. Que complicações são essas? Retinopatia, neuropatia, nefropatia, problemas de cicatrização, problemas de acne, que eu também vou falar aqui, também podem ser relacionados ao açúcar. Então, uma série de problemas, e todos esses problemas, e eu quero dar enfoque aqui na retinopatia e na nefropatia, eles são causados por uma inflamação constante de pequenos vasos sanguíneos que estão localizados nessa região, na região da retina e na região dos néfrons, nos nossos rins. E essa inflamação constante vai criando dano nos tecidos e a gente vai perdendo ali a oxigenação, a gente vai tendo morte daquele tecido. E por isso que a gente é levado a ter complicações. Então esse processo no diabético é um processo muito mais acelerado, mas ele também acontece em pessoas que não possuem diabetes, em pessoas que produzem insulina. Vai exigir um aumento de produção de insulina. E esse aumento de produção de insulina de pessoas que não têm diabetes e que consomem açúcar em excesso, ou eu gosto de pensar até mesmo em açúcar, já que o açúcar não existe de forma natural na natureza, ele vai levar esse aumento de insulina que vai causar o quê? Pode causar acne. O aumento da produção de insulina também leva ao aumento do IGF-1, que é um fator de crescimento. E o aumento do IGF-1, ele leva a um aumento de produção de sebo nas células. E esse sebo, ele pode entupir o poro, causando aí espinhas. Associado ao quadro de inflamação, essas espinhas podem ser muito dolorosas. Então, uma coisa que eu sempre falo, porque isso aconteceu comigo, eu vi isso acontecer. Então, se você tem problema com acne, testa reduzir alguns dias ou semanas o consumo de açúcar ou até mesmo zerar. Pode fazer uma grande diferença na sua vida, porque fez na minha. Eu tinha bastante problema com acne, com aquelas espinhas internas, mesmo já sendo adulta, já tendo saído do período da adolescência. E quando eu removi o açúcar da minha dieta, no meu caso eu removi de forma total, eu nunca mais tive esse tipo de problema novamente, de ter aquelas espinhas internas, dolorosas, inflamadas. Eu era muito sensível ao açúcar, né? Eu ficava inflamada muito fácil, muito rápido, produzia sebo, ou seja, já tinha uma tendência. Então, para mim, foi uma experiência muito positiva e que eu vi resultado quase que instantâneo. Outra coisa é que o açúcar também vai influenciar em alergias. O consumo de açúcar pode levar à inflamação da parede intestinal, aumentar a permeabilidade dele. O que é isso, Carla? O que é permeabilidade? É a capacidade que o intestino tem de não deixar bactérias, tudo que tem de ruim lá dentro que vai ser expelido, voltar de volta para o seu organismo. E quando você diminui a permeabilidade por conta de inflamação, às vezes esses antígenos começam a voltar para o seu corpo. Isso vai desencadear uma resposta imunológica, vai desencadear uma inflamação e que vai piorar essa resposta imunológica, podendo causar quadros de rinite, quadros de alergia de pele e até mesmo quadros de intolerância alimentar. E muitas vezes o açúcar está ali por trás, né, escondido, ninguém nunca pensa no açúcar, vai pensar em leite, vai pensar em glúten e muitas vezes é o açúcar que está ali piorando a sua situação. E tudo isso que eu falei, eu consigo linkar com tudo que eu vi no meu corpo. Tanto a redução do processo inflamatório, eu tive melhora no processo gastrointestinal, redução de acne, eu tive menos produção de sebo e nunca mais eu tive problemas com espinhas internas, espinhas inflamadas. E a parte de alergia não foi necessariamente para mim, mas eu pude ver com meu marido. Ele também parou de comer açúcar e ele tinha rinite alérgica, principalmente quando o gato da minha mãe vinha aqui para casa. E depois que ele parou de comer açúcar, ele nunca mais teve nenhum episódio de crise alérgica com o gato. Então, assim, isso foi bem chocante porque ele tinha essa alergia desde criança e a gente pôde ver na prática que era o açúcar que estava aumentando aquele processo alérgico, estava causando, na verdade. Então, foi só ele tirar e a gente não teve mais esse problema. Foi algo bem chocante que a gente ficou bem impressionado e que só reforçou o quão o açúcar estava sendo prejudicial para a gente e reforçou a necessidade da decisão que a gente tomou. E antes de eu te falar os 2 livros sobre açúcar que mudaram a minha forma de enxergar o impacto dele na minha vida, eu quero te pedir um favor. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. É muito importante que você se inscreva para você continuar recebendo esse conteúdo, porque se você está aqui, é porque ele é relevante para você. E eu não quero que você perca nenhum desse conteúdo que eu soltar.
O primeiro livro que eu quero compartilhar com vocês se chama A Revolução da Glicose. Vou deixar aqui embaixo o nome da escritora e o Instagram dela. Esse livro tem uma leitura muito fácil, muito gostosa, em que ela conta as experiências dela com o açúcar. Ela dá dicas de como reduzir o açúcar da nossa dieta, dá dicas de receita, e ela conta histórias de vários seguidores dela e de como a remoção do açúcar da dieta deles, ou a redução do consumo, né, não a redução geral, impactou na vida deles, fez diferença. Pessoas que tinham problemas para dormir, tinham problemas de pele, tinham problemas com hipoglicemias que não sabiam de onde vinham, tinham problemas com acne, diversos problemas que você pode encontrar lá no livro dela, em que ela vai contando os relatos do dia a dia desses seguidores. É um livro muito bacana mesmo, super fácil de ler, uma leitura super fluida e que revolucionou realmente a minha forma de ver a glicose. O segundo livro que eu quero compartilhar com vocês é o Sugar Blues. Vou deixar o autor aqui para vocês também verem. Esse livro, assim, é uma obra sensacional. A leitura já é um pouco mais densa, mas ela conta toda a história do açúcar. Ele faz um relato histórico de como o açúcar entrou na civilização ocidental e de como se tornou um veneno oculto na nossa dieta, ali sempre presente, sendo muitas vezes causador de várias doenças, não só doenças crônicas como diabetes, aterosclerose, mas também algumas vezes doenças mentais. Então, assim, ele faz um relato muito poderoso, muito minucioso, baseado em fatos científicos, baseados em fatos históricos, de como o açúcar afeta a nossa civilização. Faz até paralelos de como isso afetou civilizações que estavam em guerra, fizeram elas perderem, ganharem, enfim, deixaram de ser mais saudáveis. É muito interessante esse livro, eu devorei, achei sensacional e mudou também a minha forma de ver o açúcar na minha vida. Ele também dá dicas de receitas bem legais lá nos últimos capítulos. E eu quero saber de você. Você já tentou tirar o açúcar da sua dieta? Já passou pela sua cabeça alguns desses problemas que ele pode estar te causando e você nem imaginava? Eu quero saber, comenta aqui, seu comentário pode ajudar outras pessoas também. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e se você não quer perder nada do canal Diabetes Todo Dia, não se esquece, se inscreve e ativa as notificações para receber todos os nossos vídeos. Obrigada, eu te vejo no próximo vídeo.